Saudações, gente bonita, estamos diante dessa pracinha abandonada para tentar fazer um resumo da live de ontem. A maior parte dela a gente se dedicou a explicar o seguinte: os Estados Unidos não têm a mais miserável condição de fazer guerra com a Federação Russa. Deixa eu explicar. O que muita gente acredita, e acredita porque isso foi vendido, né, pela mídia, pela imprensa e por blogueiro, influencer, youtuber, não sei como é que chama, cara que não entende do que tá falando. Que é o seguinte: em caso de conflito entre Estados Unidos e Rússia, os dois se destruiriam. Não, cara, isso é bobagem. Deixa eu explicar por quê. Porque o próprio governo dos Estados Unidos, as próprias forças armadas dos Estados Unidos, disseram que não existe ninguém vivo que saiba operar os Minuteman III. Entenderam? Minuteman III são os mísseis balísticos intercontinentais, ICBM, dos Estados Unidos. As armas nucleares são 400, mas não existe ninguém vivo que saiba operá-las. Eles têm 400 dessas armas e ninguém vivo que saiba como elas funcionam. O Martyanov já havia falado uma coisa muito nesse sentido. Inclusive ele tinha... Cara, eu adoro pichador que tem consciência, pelo menos artística. O Martyanov já tinha falado nisso uns meses atrás, quando os Estados Unidos fizeram para tentar intimidar a Federação Russa uns testes com essas armas. Mas aí o que aconteceu? Segundo a própria Força Armada dos Estados Unidos, né, a Marinha, eles caíram no oceano e se perderam. Vamos falar a verdade. A verdade é que lançar os mísseis eles conseguem. Direcionar, não. E não conseguem fazer com que eles explodam. Como os próprios Estados Unidos admitiram, não existe mais ninguém vivo que saiba operar. Então, quando eles fizeram meses antes, o Martyanov também falou, um teste em terra, o que aconteceu? Os satélites registraram os isótopos que acontece quando uma coisa dessa explode, né? Os satélites americanos, russos, franceses, japoneses, chineses, indianos, conseguem registrar. Então, registrados os isótopos, mas não houve um registro geológico, tectônico. Porque normalmente quando uma bomba desse caráter explode, você tem um mini terremoto que é registrado. Então eles registraram a radiação, mas não registraram o mini terremoto. Traduzindo, a bomba foi lançada e explodiu, mas não foi uma explosão nuclear. Foi uma explosão tipo bomba suja. Então, se você soma as duas notícias, que eles lançaram um míssil e registraram a radiação, mas não a assinatura tectônica, e meses depois lançaram um míssil e ele se perdeu no meio do oceano, você comprova aquilo que os próprios americanos admitiram, que eles não sabem mais como operar as armas. Então elas são inúteis, cara, são inúteis, absolutamente inúteis, não serve pra nada. Eles têm não sei quantos mísseis, e daí, cara, não sabe operar. Se não sabe operar os Minuteman III, que são os mais novos, tem quase 50 anos, meio século, você acha de verdade que você vai saber operar o Minuteman I, que tem quase 70? Foi feito na década de 1950? Ah, por favor, né? Então eles têm arma que não sabe usar. Literalmente. Aí você fala, mas tem os Trident dos submarinos. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Os Estados Unidos têm cerca de operante 60 submarinos, muitos são estaleiros. Operante com capacidade de lançar os Trident, eles têm uns 15 submarinos, não tem mais que isso não. Vamos pôr, esses submarinos, cada um lança a partir do momento que lançar, a rede de satélites russas, Lotus B e Kupol detecta. Detectou, meu irmão.
O Sarmat come. Quando o Sarmat, que voa a Mach 22, for para o céu, ele lança o Vanguard, que faz Mach 27. E aí o Vanguard atinge o ponto do oceano. Não acredito, submarino anda devagar. E Mach 27 é mais de 31 mil km por hora. Então atinge o ponto do oceano onde o submarino, que os americanos não têm tecnologia para ir muito fundo, foi detectado. E meu irmão, na hora que ele bater na água, não precisa explodir não, bateu na água, o impacto é tão devastador que o que tiver dentro da água, nos arredores, pulveriza. Então resolveu. Simples. O máximo que eles podem conseguir, então, é lançar o quê? 12, 15 Trident, porque Minuteman 3 eles não sabem mais como. As principais cidades da Rússia, Moscou e São Petersburgo, eles têm uma estrutura de camada hiper protegida, sabe, contra eventos nucleares. Você tem S-400, S-500, S-550, o Noodle A-235, o A-350 e no limite, se conseguir passar por isso tudo, que é altamente improvável, você tem os sistemas de laser Perevest e outros mais avançados. Então, essas duas principais cidades são protegidas, ainda mais considerando que o máximo que eles podem lançar de uma vez é 15, não pode lançar uma segunda vez, porque eles não sabem usar as armas que estão no silo, literalmente, e os submarinos são limitados. Dá o primeiro tiro, é detectado e é destruído logo em seguida. Você tem as outras cidades importantes, sei lá, Volgogrado, Ekaterimburgo, Samara, Kazan. Mas essas também não tem um sistema de 5 camadas de cebola como Moscou, mas tem pelo menos 3 camadas de defesa. Então a Rússia no máximo, se tudo desse errado, seria atingido por um míssil. Agora já os russos, bom, aí é outra coisa. Eles têm pouco mais que as mesmas 5 mil armas, mas diferente dos americanos, eles conseguem entregá-las. Mísseis hipersônicos a dar com rolo e não só com trajetória balística, que tem isso também, tanto os Trident quanto os Minuteman 3. Minuteman 3 vamos esquecer, eles são inúteis. Os Trident têm trajetória balística, quer dizer que se você detecta de onde ele saiu, você sabe onde é que ele vai parar. Simples assim, é só interceptar. Agora, o grosso das armas nucleares russas, não é assim que elas funcionam, não. A trajetória não é balística. A trajetória é aleatória, definida por inteligência artificial. Quer dizer que não adianta interferência eletrônica, porque não precisa de controle central. É inteligência artificial que vai fazer ela chegar do ponto A ao ponto B. Então, num confronto nuclear, os americanos não teriam nem chance. Se os europeus confiam no poder nuclear dos Estados Unidos para defendê-los, eles são ainda mais estúpidos do que parece. Certo? Então, essa é a verdade. Começar falando a verdade, esses são os fatos. Bom, eu nem vou falar da condição econômica, de engenharia tecnológica. Eu já falei muito sobre isso. Vocês sabem, que assistem o nosso canal, sabem o que eu estou falando. Eles não têm dinheiro, não tem cientista, não tem mão de obra qualificada, não tem capacidade industrial e não tem dinheiro, que é a coisa mais importante para você fazer uma guerra, incrivelmente. Então, cara, né, elas estão afundadas em dívidas. Já falamos sobre isso. Não vai rolar, não tem chance. Então por que a Rússia não liquida de uma vez? Mais uma vez, essa é a diferença entre a molecagem e a análise geopolítica. Não é uma questão de simplesmente atirar, não é faroeste, não é Hollywood, não é Netflix. Guerra, Von Clausewitz, vamos lembrar dele, é política por outros meios. Então a Rússia tem um objetivo político, que é basicamente destruir economicamente os Estados Unidos. O poder econômico dos Estados Unidos, em tese, é muito superior ao da Rússia. A Rússia tem um PIB, por paridade de poder de compra, de mais ou menos, pouco menos de 6 trilhões de dólares. E o dos Estados Unidos é de 26 trilhões de dólares.
Então, a economia dos Estados Unidos é 4,5 vezes maior que a da Rússia. Na verdade, é menos. Porque grande parte do PIB dos Estados Unidos, 4/5 é setor terciário, ou seja, não existe mesmo de verdade não. A economia produtiva dos Estados Unidos é bem menor do que isso. Na verdade, a Rússia produz mais aço do que os Estados Unidos, muito mais alumínio que os Estados Unidos, muito mais metais que os Estados Unidos, muito mais cimento que os Estados Unidos. Então, em termos de produção industrial, embora o PIB dos Estados Unidos seja bem maior, a Rússia não fica tanto a perder não, certo? A verdade é essa. Mas eu nem vou entrar nesse mérito. O fato é que, não dá, cara, economicamente eu já falei muito sobre isso. Ia ficar redundante, me repetindo. Os Estados Unidos não dá conta. E a Europa, ela escolheu se afundar, cara. Olha o que está acontecendo na Alemanha. Os fazendeiros estão entupindo as autobans e a porta das fábricas da Alemanha de merda, de estrume. Porque o governinho baba-ovo deles, dos shows, tá nessa de apoiar os Estados Unidos incondicionalmente, quebrou a economia da Alemanha. Porque não vamos mais importar as coisas que a gente precisa, gás, petróleo, combustível, energia, porque os russos são malvados. Quem disse isso foram os americanos. Então vamos nos prejudicar enormemente em nome do meio ambiente, né? A Annalena Baerbock, dos Verdes, e em nome da defesa contra os malvados russos. Shows. O fato é que a Alemanha está quebrada, cara. A Alemanha que só quimba do que foi. Isto posto, a situação de muitos países europeus é dessa para pior. Inglaterra, Suécia, cara, tá só o quimba mesmo, só o pó da rabiola, certo? Não tem condição de enfrentar. Por que, então, repito, que a Rússia não liquida isso de uma vez? Porque uma vitória militar per si não é necessariamente uma vitória política. Ora, se os caras estão destruindo as próprias economias, por que a Rússia vai acelerar? Não, cara, ela tem que cozinhar em fogo baixo. Deixa eles continuarem. Continuam destruindo as próprias economias. Destruem as bases industriais. Promovam insatisfação popular até o limite da guerra civil. Que estão vendo no Equador? É mais ou menos o que está acontecendo no Equador, o futuro dos Estados Unidos. Certo? É isso, cara. Os equatorianos, os marginais equatorianos, têm arma, ao que tudo indica, fornecido pelas Forças Armadas do Peru. A ditadorzinha que governa o Peru chamou o gabinete. Oh, meu Deus, mas sabe por que ela chamou o gabinete? Porque as câmeras registraram. As imagens registraram mais de uma vez, em mais de um lugar, as marcas da Força Armada peruana nas armas que os traficantes, que os bandidos tinham, cara. Então é a corrupção dos militares peruanos que entupiu as bandas criminais do Equador de arma. É por isso que a ditadorzinha do Peru, colocada lá pelos americanos, tá nervosinha. Certo? Então o bambu vai gemer no oeste da América do Sul. A verdade é essa. E não adianta chorar, não adianta reclamar não. O fato é que os Estados Unidos desmontam no mundo inteiro. Eles tentam levar o caos como antes, mas não conseguem. Porque não tem dinheiro mais. E sobretudo porque não tem mais competência. O outro lado tem. O outro lado vocês podem ter certeza que tem. Então são tempos bastante interessantes, dos quais os Estados Unidos não podem interferir como sempre. Deixa eu só pegar um cafezinho aqui e um pão de queijo. Obrigado por quem me doou Pix. Eu vou transformar ele em alguns pães de queijo e já volto falando sobre o Oriente Médio. Gente, deixa eu falar aqui com vocês. Pão de queijo, ele é vendido como se fosse mineiro, mas ele também é goiano. Na verdade tem receita parecida em toda a América do Sul. Tem uma coisa parecida no Paraguai, na Argentina, no sul da Bolívia.
Eu esqueço como é que chama. Mas é essencialmente pão de queijo, só com bem pouquinho queijo. Igual o nosso pão de queijo de padaria. Aquele pão de queijo que tanda, coisa de responsa, né? E, bom, agora tem uma coisa que é bem goiana, que é o biscoito de queijo. Oh, meu Deus, o pão de queijo deles é ótimo, mas o biscoito de queijo deles é divino. Nossa Senhora, Deus ilumina aquele casal e os abençoe, sempre, sempre, sempre. Porque, né? Eu ter achado, pertinho da casa da minha mãe, no caminho, uma confeitaria que vende biscoito de queijo e pão de queijo também, um preço razoável que eu consigo pagar. Foi um achado. Sabe, o coração chega a ficar quentinho. E a gente que é cliente mais habitual, eu me tornei um cliente mais habitual, cara. Eu acho isso ótimo. Depois de alguns meses, a gente ainda ganha o café de brinde. Eu usei o café para tomar meus remédios, inclusive. Ai, eu fico feliz. Mas vamos continuar a nossa análise. Seguinte. No caso do Oriente Médio, dá-se uma coisa parecida. Primeiro vamos rememorar os fatos. Hoje eu comecei o dia como eu não gosto, mas infelizmente a treta, ela me persegue, sabe? Parece que tem um magnetismo de treta. Tô de boa naquela rede social em que as pessoas vão fingir que são bonitas, fingir que são felizes, né? Tô lá de boa. Eu fico lá basicamente pelos memes, que tem uns ótimos, e as páginas de humor. Seu João Pimenta, sou fanzaço. Juju dos Teclados, Povo Cabanes, eu gosto de páginas de humor. Tem as páginas de meme. Tem os cartunistas, Ricardo Coimbra, cara, sou fanzaço. Então eu vou lá pelos cartoons, né? Pelos memes e pelas páginas de humor, essencialmente. Mas aí parece que o algoritmo sabe, né? Opa, eu vou funcionar com um imã de treta, vou atrair esse mocó aqui. No caso, o mocó, no caso, é eu. Sou eu, né? E aí tá lá um trecho, né? Agora, o Estado, aquele que nós não podemos falar o nome, ele atua de uma maneira espetacularmente eficiente, cretina, mas muito eficiente. Ele ataca como Estado. Foi assim que ele fez em 48, em 56, 67, 73, 82, fim dos 90, anos 2000. E nos 1, 2, 3, 4, atualmente o quinto ataque a Gaza. Ele ataca como Estado. E nisso ele é impiedoso. Mas ele se defende como religião. Ele se defende como religião. E inclusive usa as pessoas que essa religião despreza, os cristãos, particularmente os evangélicos, para defender junto com eles, como se fosse uma questão religiosa. Certo? Então o que é que acontece? Muitas páginas, malandramente, não tem como defender o Estado atualmente. É moralmente indefensável. Só aquele pessoalzinho da AIPAC do B, como é que chama? Conib, né? A AIPAC do Brasil, Conib, tem a cara de pau de ainda fazer isso. Mas de resto, tá muito difícil defender o Estado. O que é que eles fazem? Usa a religião. E o mimimi vitimista de sempre. Ah, tá lançando um filme que mostra o Olotatatá. Oh, meu Deus, que vítimas. Que tadinho, dodói. Lógico, gente, pelo amor de Deus. O Holocausto é injustificável. O Holocausto foi uma atrocidade cometida pelos europeus. Não pelos palestinos, cometida pelos europeus. E aí, os filmes, engraçado que eles nunca fizeram filme sobre o genocídio contra o Congo, né? Que matou 2 vezes mais gente. Foram 6 milhões de judeus, 74 milhões de outras vítimas, 26 milhões de russos, 23 milhões de chineses. Mas só falam vítima mesmo, não foram os 26 milhões de russos, não. Nem os 23 milhões de chineses. Vítimas mesmo foram só os 6 milhões. As únicas vítimas. Cigano, testemunho de Jeová, gay, comunista, nada disso é vítima. Vítima é só os 6 milhões. Né? Eles construíram toda uma indústria, toda uma estrutura legal para lembrar do mundo esse fato horrível que os europeus fizeram.
Correto? Mas vamos lá. Fato é que não dá para defender o Estado. Atualmente não. Eles ultrapassaram todos os lances da moralidade. Então, essas páginas, muitas páginas de todas essas redes sociais, essas não são bloqueadas pela Meta, não são bloqueadas por inteligência artificial, não são bloqueadas por alfabeto, essas podem atuar livremente. Aí tá lá, há um filme, gente, a história de um japonês que salvou 6.000 pessoas. Cara, grande ser humano. Grande ser humano. Salvou 6.000 pessoas, preenchendo vistos até as mãos doerem e literalmente não aguentar. Aí tá lá, né? Esse tipo de filme, esse tipo de documentário surge aos montes nessa época. É só o Estado fazer alguma coisa que aí você vê toda a indústria ideológica, né? E eu falei, cara, que lindo. Aí ele falou, os descendentes são cerca de 100.000. Eu falei, mas que pena que certamente desses 100.000, muitos estão do outro lado da história agora, né? Nossa senhora, mas isso é antes de ser... Que horror, seu monstro. Aí aparece lá os isentos, gente, a gente não pode confundir. Não pode não, né? O Estado é oficialmente judeu, pratica o apartheid contra qualquer não judeu, e a gente não pode lembrar, né, do que foi feito em 48 por muitos dos que sobreviveram, né? E mas os descendentes, não quer dizer que todo mundo concorda. Como não todo mundo concorda, gente? Se a grande maioria não concordasse, o Estado não teria feito a Nakba, não teria feito 56, não teria feito 67, não teria feito 73, não teria feito 82, não teria feito 98, 99, não teria feito 2003, 2004, não teria feito as sucessivas operações chumbo derretido, não teria feito o que está fazendo agora. É claro que a maioria concorda, deixa de ser padaca, desonesto, certo? Isso me irrita profundamente. Essa conversinha, por favor, ataca como Estado e se defende como religião. Então por que eles não acabam logo com isso? É exatamente por isso. Se a tal entidade está gastando 100 bilhões de reais por mês, ela não consegue sustentar o conflito por tempo indefinido, não. Os Estados Unidos, que sempre apoiam, a Europa, que sempre apoia, também estão quebrados. Só que, então por que eles não fazem um avanço definitivo para resolver de vez esse problema? Gente, eu não sei se vocês lembram, esse quintal aqui era limpo. Bastou 2 semanas de chuva e virou um matagal. Assim é Goiás quando chove. Assim é Goiás quando chove. Daqui pra frente, num lugar desse pode sair Sussuarana, certo? Pode sair Jaguatirica. Não vou nem falar de rato. Mas o fato, gente, é que você tem todo um esquema de narrativa. E se você liquida agora a questão, eles vão sair mais uma vez como vítimas. Eu debati isso ontem na live. Eles vão sair mais uma vez como vítimas. Se a guerra, vamos sempre relembrar, von Clausewitz, é política por outros meios, você pode resolver a coisa militarmente? Claro que pode. Claro que pode. Mas se resolveu politicamente, não resolveu. Porque ele só tem conseguido manter 75 anos de atrocidades porque eles convenceram meio mundo que são vítimas, que são as mesmas vítimas das atrocidades que os europeus cometeram contra eles. Certo? Eles sempre atacam como Estado e sempre se defendem como religião. Então, é imperativo que esse papel de vítima não possa mais ser usado por eles. Para que esse papel de vítima não possa mais ser usado, o que tem que acontecer? Tem que ficar claro que a vítima são os outros. Não, você tem que dar corda para eles fazer o quê? O que estão fazendo. Mas enquanto isso, dezenas de milhares de crianças, de mulheres, de enfermeiros, de jornalistas, de mães, vão perecer. Sim, vão. Horrível dizer isso. Horrível dizer isso. Mas sim, vão. Já foi 23 mil, sim, ainda vai mais 30 mil, 40 mil, 50 mil, 70 mil, 100 mil, 150 mil, com certeza vai. É um sacrifício humano imenso, sim.
Sim, é um sacrifício humano inimaginável. É um genocídio acontecendo na frente das câmeras de TV, para o mundo inteiro ver. Esse é o objetivo político. Por isso você não pode liquidar militarmente as coisas agora. Tem que ficar tão claro o que esse Estado faz, de modo que a estratégia deles de atacar como Estado e defender como religião não faça mais efeito. De forma que eles não possam mais vestir a carapuça de vítima. Entenderam? Isso é que é imperativo. Esse é que é o ponto. Então, pessoas, a questão é política. Por estranho e por horrível que possa parecer, é importante que o Estado de continue fazendo o que está fazendo. Massacrando. Para que o papel de vítima nunca mais possa ser representado por eles. Por isso a solução é política. E outra coisa, vamos conversar aqui. A solução de 2 estados não é mais uma solução. Ela já foi. Agora não é mais. Os persas, lá no comecinho, aceitaram. Evidentemente não nessas fronteiras. Eles deixaram claro que o Estado palestino deveria ser contíguo, ou seja, aí é uma exigência chinesa, que o Negueb fosse incorporado a Cisjordânia e a faixa de Gaza, na formação do futuro Estado palestino. Agora, depois de tudo, os persas conseguiram o que queriam. Mostrar para o mundo inteiro que, cara, não rola não. Vai ser um Estado só, do rio ao mar. É só dar corda. É mais ou menos como os russos estão fazendo com os ucros. Dá corda. Dá corda, cara. Bate palma e deixa o maluco dançar. É isso. Certo? A melhor guerra é a guerra não travada. Sun Tzu dizia isso. E de fato, a melhor guerra é a guerra não travada. Os samurais têm um grande líder geopolítico, autor geopolítico. Pelo menos sobre guerra. O japonês, eu só esqueço o nome dele, também falava isso. A melhor guerra é a guerra não travada. De fato. Está sendo travada a guerra? Claro que está sendo travada. Mas dá para você evitar muita coisa? Dá, então evita. Bata a palma. Tac, 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 tac. Deixa o maluco dançar. Enquanto isso acontece, coisas horríveis vão acontecer. E é exatamente isso que eles querem. No outro fronte, o europeu, bate palma. Deixa os governantes europeus, canadenses, americanos tomarem decisões estúpidas. Isso é perfeito, cara. Por que você vai impedir o seu inimigo declarado e juramentado de tomar decisões estúpidas e ruinosas? Por que você vai impedir? Deixa eles continuar tomando essas decisões. Para que encerrar? Não, deixa. Perfeito? É assim que funciona, gente. Não é no nosso tempo. A vontade de acabar com tudo isso agora, estabelecer a paz, que é o maior objetivo. Que todos vivam em paz. Mas não é isso que vai acontecer. A vida não é feita de sonhos. A vida é a realidade de concreto. Então é isso. Tenha um bom dia.